Eu quero cumprimentar a todos aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e dizer que é uma alegria também para mim poder ter esse momento aqui com vocês. Estava conversando com a Dilza há pouco, eu tive muitos colegas da Bahia no seminário, eu sou goiano, aqui de Anápolis, no estado de Goiás, e tenho um amor e um carinho muito grande pela Bahia, pelos baianos, porque sempre fui muito bem recebido e muito bem acolhido às vezes que aí estive. As nossas férias aqui desde 1997 é que nós passamos nossas férias na Bahia. A princípio foi ali no extremo sul da Bahia, Nova Viçosa, Prado, Alcobaça. Depois subimos mais um pouquinho para Ilhéus, fui muitas vezes de férias para Ilhéus, outras vezes para Salvador. Tenho um grande amigo de seminário que mora em Salvador. E atualmente nós estamos indo mais para o norte, né, mais longe aí de Salvador um pouquinho. E a gente tem ficado em Guarajuba. Tem acho que uns 5 anos que a gente vai passar férias aí. E a Bahia é maravilhosa. Começando pelo povo, as praias, a comida também. Então estou muito feliz desse tempo nosso aqui juntos. Eu acho que teremos 3 encontros, né? E eu vou estar falando sobre aconselhamento cristão. A minha formação, a Débora já passou para vocês, e é interessante porque eu não sou psicólogo de formação. E eu já digo isso para estabelecer, né, uma distinção entre o aconselhamento cristão e a terapia que é dada pela psicologia, né, o trabalho que é feito de um psicólogo. Eu vou começar então compartilhando com vocês aqui um pouco dessa distinção. Eu acho importante fazer essa distinção e um pouco de embasamento teórico. Eu vou dividir as nossas aulas em parte teórica, uma parte prática, para a gente ir entendendo, compreendendo e crescendo também nesses aspectos do aconselhamento cristão. Então a gente vai estar falando sobre aconselhamento cristão. Então esse é o nosso tema aqui sobre aconselhamento cristão. Como eu estava falando para vocês, algumas definições. O aconselhamento cristão, embora tenha estreito relacionamento com a psicologia, dela difere em princípios epistemológicos. O aconselhamento bíblico se baseia na revelação da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, enquanto que a psicologia se baseia em pressupostos humanos. Eu tenho 31 anos de ministério pastoral, 30 anos como pastor numa mesma igreja. Ou seja, ao longo desses 30 anos tenho acompanhado várias gerações, alguns irmãos que já partiram, mas já tive o privilégio e a oportunidade de aconselhar pessoas bem mais idosas do que eu, e também da minha geração e mais jovens. E amo fazer isso, assim, amo fazer parte da vida das pessoas, amo aconselhamento, mas sempre com essa preocupação de não perder de vista a revelação da palavra de Deus, trazer o aconselhamento cristão dentro de uma perspectiva bíblica, né? Então, o aconselhamento cristão ele se fundamenta na Bíblia, nessa revelação da palavra de Deus, enquanto que a psicologia ela tem a sua importância, é uma ciência, mas trabalha com pressupostos humanos. Para vocês terem uma ideia, eu
Deus sempre me deu a graça e me usou muito nessa questão do aconselhamento. E eu falei, olha, eu podia até fazer psicologia que me ajudaria bastante no aconselhamento. E num dia na mesa, conversando em casa com minha esposa e meus filhos, né, pensei alto, expus essa ideia para eles. Os meus filhos estavam já na universidade, não eram casados ainda, todos em casa. E aí eles disseram, pai, mas se você for fazer psicologia, como é que fica a, essa iluminação do Espírito Santo? Hoje você não é psicólogo, você aconselha as pessoas, Deus te usa, as pessoas são abençoadas, e isso é atribuído à Bíblia e ao Espírito Santo. E se você partir para a psicologia, você não vai perder isso? Eu falei, poxa vida, muito, muito bom, obrigado, meus filhos, né? Não tenho nada contra a psicologia, eu acho que ela é importante, mas eu quero estabelecer aqui essa distinção. Que todos nós que estamos aqui, mesmo sem a formação da psicologia, né, nós podemos sim ser usados por Deus como conselheiros, a partir do conhecimento da palavra de Deus, da boa leitura da palavra de Deus e da boa aplicação da Bíblia Sagrada a cada uma das circunstâncias e situações que chegam até nós, né? Então eu queria deixar claro isso logo de início, não sou psicólogo, e isso não me impede de ser um conselheiro cristão. O fato de você não ter psicologia também tampouco te impede de ser uma conselheira cristã, desde que você se submeta à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, à orientação do Espírito Santo e aplicar a Bíblia Sagrada, os conselhos da Bíblia Sagrada, às situações que chegam até nós, dentro, né, das pessoas do nosso relacionamento, no meu caso, dentro do pastoreio do rebanho de Deus, né? Então esse seria o primeiro ponto. Algumas tensões existentes, né, entre as duas coisas, e ainda dentro dessa parte de definições, de fundamentação teórica, né? A psicologia ela é uma ciência, ela é secular, baseada no empirismo e no racionalismo. A psicologia clínica, principalmente, eu não sei se nós temos psicólogos aqui entre nós, se eu falar alguma besteira, vocês podem me corrigir. Mas a psicologia clínica, ela é baseada geralmente numa perspectiva freudiana, ela procura trabalhar sempre com a isenção de culpa. Quando a pessoa ela busca um tratamento terapêutico, psicológico, a psicologia, o centro dela é o ser humano. Ela é centrada numa perspectiva humana para o ser humano. Então, quando a pessoa busca uma terapia psicológica, um dos principais trabalhos do psicólogo vai ser propor a essa pessoa que ela se liberte das suas culpas, né? Que ela vive ansiedade, angústias, transtornos, em sua maioria baseada no sentimento de culpa que ela carrega. Isso muitas vezes, segundo a psicologia, provocado pela criação. Aí ela vai te pedir um histórico familiar, e dentro desse histórico familiar, geralmente ela vai encontrar um culpado para a situação que você está vivendo. É o seu pai que foi repressor, sua mãe que não te deu atenção devida,
E por aí vai, porque ela é humanista, ela é humanista e ela não tem a perspectiva da revelação. Se uma pessoa ela estiver com dúvida quanto à sua identidade sexual, e não é a regra, mas geralmente acontece assim, se a pessoa ela está em dúvida em relação à sua identidade sexual e ela procura um psicólogo, o caminho que o psicólogo vai orientá-la é liberte-se, né? Saia do armário, seja feliz, siga os seus impulsos, não se reprima. Então, em linhas gerais, muito simplista, né? Reconheci isso, mas é geralmente o que a psicologia propõe. Se a pessoa está enfrentando alguma dificuldade no casamento, no relacionamento, ele procura um psicólogo secular, humanista. O caminho que vai ser seguido nesse tratamento é liberte-se. Você está sendo oprimido pelo seu marido, pela sua mulher, isso está te gerando ansiedade, sentimento de culpa, então você tem que se livrar disso, né? Em linhas gerais, é o que a psicologia faz. Enquanto que no aconselhamento bíblico, né, você vai, obviamente, ouvir a pessoa, mas nessa perspectiva da vontade divina, da revelação de Deus, da proposta de Deus, né? O que Deus tem para a vida da pessoa, qual que é o pensamento bíblico, qual que é a intenção bíblica, né? Nós temos aqui a Rafaela, que é psicóloga, mas é uma psicóloga cristã, né? Graças a Deus. Eu estou falando mais da minha experiência e acompanhamento de casos, né? Da psicologia nessa perspectiva mais humanista, né? Então, o aconselhamento cristão se baseia na Bíblia e também nas doutrinas cristãs, né? Esse é um fato que deve nortear todo o nosso trabalho aqui. O aconselhamento cristão diverge conceitualmente em prática da psicologia secular, né? Então, são alguns apontamentos que nós estamos fazendo dessas distinções e tensões. Eu fiz o seminário nos anos 80, fui para o seminário no ano de 1985. E naquela altura, alguns pensadores cristãos, né, já traziam para nós essa perspectiva do aconselhamento cristão. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Gary Collins e Larry Crabb. Ambos são muito conhecidos dentro dessa perspectiva do aconselhamento cristão, e eles, com uma boa perspectiva, eu gosto muito, principalmente do Larry Crabb, escreveu aquele livro O Silêncio de Adão, escreveu também sobre a igreja nos lugares mais seguros do mundo. Já participei de alguns seminários com ele, quando ele esteve no Brasil. Então, o Larry Crabb e o Collins, eles tentaram diminuir essa tensão entre a psicologia e o aconselhamento cristão, entendendo, né, que ambas poderiam sim. Então, o Gary Collins e o Larry Crabb, eles tentam diminuir a tensão existente entre esses dois campos, né, que é do aconselhamento e da psicologia humanista e secular, e tentam extrair o que há de melhor em cada uma delas, né? Ou seja, a psicologia tem sim o que oferecer para o aconselhamento cristão, e aconselhamento cristão baseado na Bíblia tem também o que oferecer para a psicologia. Então, é uma tentativa de integração.
essa proposta de integração de Larry Crabb e Gary Collins, né? De integrar as duas numa cosmovisão cristã, num processo que ele chama de saquear os egípcios, né? Eu gosto muito dessa expressão e da ideia que ela carrega, né? O que é a ideia de saquear os egípcios? Foi o ouro do Egito que permitiu a construção do tabernáculo. Ou seja, nós não precisamos desprezar as coisas do mundo, não precisamos desprezar o conhecimento do mundo, o conhecimento humano, a ciência, porque ela tem coisas também que pode nos oferecer. E a expressão mais clássica para isso é essa de saquear os egípcios, ou seja, foi com o ouro do Egito que Moisés construiu o tabernáculo, ou seja, ele usou uma coisa do Egito, do mundo, para construir uma coisa santa, uma coisa sagrada que foi o tabernáculo. Então nós podemos sim pegar aspectos da psicologia, da ciência, podemos usar sim alguns aspectos, algumas ideias, e trazê-los para o aconselhamento cristão, e também pegar da Bíblia e oferecer algumas contribuições para a psicologia, mesmo sendo ela humanista e destituída, né, de toda e qualquer crença. Justificativas para buscar essa integração, né? Primeiro passo é essa frase do Tomás de Aquino: toda a verdade é a verdade de Deus. Em Agostinho, né, principalmente em Santo Agostinho, na teologia de Santo Agostinho, que tem uma influência enorme sobre nós até os dias de hoje, em Santo Agostinho há um conflito muito grande entre ciência e fé, né? Para Santo Agostinho, a ciência ela deveria se submeter à fé. Naquela frase dele, creio para compreender e não compreendo para crer. Ou seja, a fé precede a compreensão, a revelação precede a ciência. E a gente vive isso em toda a idade de Santo Agostinho, em toda a Idade Média. Nós vivemos esse conflito entre ciência e fé, onde, através da Igreja Católica, a ciência é completamente submetida à fé ou à crença, né? Muitos pensadores foram queimados naquela época porque divergiram de alguns dogmas, de algumas crenças. Mas já na Alta Idade Média, com Tomás de Aquino, já começa a haver uma integração, né, entre fé e ciência, fé e conhecimento, quando ele diz que toda a verdade é a verdade de Deus, seja na ciência, seja na fé. O que é verdade, toda verdade procede de Deus. Né? Nessa perspectiva da integração, a Bíblia e a psicologia elas podem ser aliadas. A psicologia ela serve para trazer compreensão, né, sobre o funcionamento humano. O conhecimento e as pesquisas da psicologia podem contribuir para um trabalho mais eficiente no ministério cristão. A psicologia deve estar sob a autoridade das escrituras, né? Então, nós ainda, para a gente não se perder aqui na fala, nós ainda estamos trabalhando definições e comparações entre aconselhamento cristão e psicologia. Aconselhamento cristão dentro de uma perspectiva de cosmovisão bíblica, de revelação de Deus, de revelação
das escrituras, de uso das escrituras, de iluminação, direcionamento do Espírito Santo, e a psicologia é uma ciência humana baseada em pressupostos científicos e racionais. Então, é isso que nós estamos falando até nesse momento. Só que surge nesse mundo do aconselhamento cristão uma figura que é muito conhecida, né, no aconselhamento cristão, que ele promove uma ruptura da integração e a adoção da Bíblia como meio de aconselhamento cristão, né, que foi o Jay Adams. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar desses pensadores que eu estou citando aqui? Se ouviram, coloca aí no chat, por favor. É Gary Collins, Larry Crabb, Jay Adams. São cristãos, né, que trabalham dentro desse universo do aconselhamento cristão. O Jay Adams, já ouviram, não sei se já ouviram falar, né? Se ouviram, coloquem para mim, por favor. Jay Adams pode ser considerado como o fundador do movimento moderno do aconselhamento bíblico. Veja bem, nós estamos falando sobre aconselhamento cristão, no sentido mais lato, mais abrangente, e dentro dessa ideia do aconselhamento cristão, você tem a possibilidade de uma integração, de fazer uso da ciência, dos pressupostos, de alguns pressupostos da psicologia e da Bíblia. Ora, o Jay Adams ele já é radical, ele já radicaliza, né? O aconselhamento para ele cristão tem que ser completamente bíblico e baseado única e exclusivamente na Bíblia. Ele é fundador do que conhecemos como aconselhamento notético. Não sei se já ouviram falar também do que seja o aconselhamento notético. Eu vou falando e vou explicando para vocês, mas depois eu repasso os slides, mas seria bom vocês anotarem esses nomes, né? Gary Collins, Larry Crabb, Jay Adams, que são os precursores ou aqueles que iniciaram dias de oração e intercessão. Iniciaram aí essa perspectiva do aconselhamento cristão. No aconselhamento notético, né, a ideia do aconselhamento notético vem de noteses, da Bíblia. Esse tipo de aconselhamento, ele trabalha com o que nós chamamos de confrontação. O conselheiro notético, com base nessa metodologia do aconselhamento notético, o trabalho dele, ou seja, é praticamente um trabalho de confrontação. A Bíblia é suficiente para o aconselhamento cristão. A palavra noteses, ela vem do grego e pode ser traduzida como admoestar, alertar e ensinar. Mas eu estou usando aqui a palavra que eu considero mais chave para esse tipo de aconselhamento, que é a confrontação. Ou seja, o Jay Adams, que formula esse método de aconselhamento notético, né, que é chamado de aconselhamento notético, admoestar, alertar e ensinar, numa visão, numa visão de Agostinho e Calvino, né, o aconselhamento notético ele tem uma visão extremamente pessimista da natureza humana. Então, aconselhamento notético parte do princípio de que
toda a natureza humana ela é pecaminosa e corrupta, né? Então ela é desconfiada da natureza humana e tem uma visão bem negativa e pessimista da natureza humana. Então, os casos, né, a serem tratados no quesito de aconselhamento seria propriamente a questão da confrontação, né? Ou seja, aconselhamento notético é o método da confrontação. As pessoas elas precisam ser confrontadas no seu pecado, no seu desvio, para que elas retornem à sensatez da iluminação e do direcionamento da palavra de Deus, né? Essa é a ideia do aconselhamento notético. Por exemplo, se uma pessoa te procura, estou pensando aqui na teoria do aconselhamento notético, uma pessoa te procura com ideação suicida, né? Ela vem até você, ela encontra em você empatia, encontra empatia, tem liberdade de abrir o coração e compartilha com você esse sentimento de uma ideação suicida, que esse pensamento tem passado por sua cabeça de dar cabo da sua vida, da sua própria existência. O que o conselheiro notético faria? Seguindo essa linha de raciocínio nossa aqui, que é da confrontação. Que tipo de confrontação, né, que seria feito nesse sentido? Vocês podem escrever no chat para mim, por favor? Quero ouvir vocês. Quero ouvir, não, quero ler, né, um pouquinho de vocês. Aconselhamento notético parte do princípio de que toda a natureza humana é pecaminosa e corrupta. Ela é caída, né? Essa natureza precisa ser transformada pelo arrependimento, pelo perdão, e nessa transformação vem a santificação e o crescimento, tendo Jesus Cristo, o varão perfeito, como referência. Então, ela trabalha com a confrontação. Suponhamos que uma pessoa com ideação suicida chega até você e tem a liberdade de expor seu sentimento que está passando pela sua cabeça. E você é um conselheiro formado na escola do Jay Adams. Você é um conselheiro notético. O que você vai fazer? Não quero saber você pessoalmente, eu quero saber você como conselheiro notético. Você vai usar essa ferramenta. Como que seria essa confrontação? Isso, a Amanda está dizendo, né? Segundo a palavra, não há salvação para quem tira a própria vida. Algo assim, ok? Quem mais? Angélica. Levaria ele a refletir as causas deste ato. Bom, aí já não seria o notético, viu, Angélica? Porque você está levando ela a refletir, né, sobre as causas. O conselheiro notético ele tem uma clareza muito grande, né? Isso é pecado. Se você fizer isso, você está pecando contra Deus. Você tem que mudar esse comportamento, mudar esse pensamento, mudar essa atitude, né? Isso. Vanessa falaria que esses pensamentos não provêm do Senhor e oraria com ela. A ideia do aconselhamento notético, né? Olha só, sinto muito, Vanessa. Sinto muito mesmo. Inclusive, já passei por essa situação e o adolescente suicidou.
Que interessante. Eu fui convidado para participar de uma equipe de trabalho da PUC aqui de Goiás, com pastores, padres, porque quando a pessoa tem ideação suicida, a primeira busca dela vai ser por um pastor, por um padre, né? Ajuda profissional urgente, tá ok. Mas nós estamos pensando aqui no conselheiro bíblico que não tem uma formação psicológica e que ele vai aconselhar essa pessoa, né? Falaria isso. A Dilsa falaria sobre o amor do Criador por ela. Isso. Isso não é É, aconselhamento notético. pastor, Uhum, é, eu, eu falei, né, sou psicóloga uhum, e trabalhei por um tempo como psicóloga clínica, mas hoje eu trabalho numa escola, nós temos aqui o Colégio Batista, que é uma uhum, escola confessional cristã, né? sim, Então, todo o nosso currículo tem do que os alunos aprendem em sala de aula tem a ver com a palavra, com a Bíblia, não é só o cristão, porque não faz participa de algumas festas ou feriados, mas sim, realmente o ensino das crianças tem toda a base bíblica, né? Porque a gente entende uhum, que Deus é o criador de todas as coisas, então, enfim. E hoje eu tenho esse desafio de unir o meu conhecimento na psicologia com e a fé. a fé, o aconselhamento Conhecimento cristão. bíblico. Legal. Isso. Que E joia. assim passo por alguns desafios, como que a irmã falou aí agora, porque como a gente atende muitas crianças e adolescentes, é uma demanda muito frequente nos adolescentes essa questão do suicídio. Sim, Inclusive a gente está falando de adolescentes que cresceu e nasceu em berço cristão, né? com Cresceu certeza. e que estão tendo experiências terríveis, assim, em outras escolas e no mundo, enfim. Uhum. E aí, eu acredito que um aconselhamento nautético, né, que chama, Notético. Uhum. iria trazer essa questão da raiz do pecado, assim, de que aquilo que, acredito eu, né, aquilo que ele Uhum. sente o sofrimento que ele passa tem a ver de fato com a natureza pecaminosa do homem e a queda Uhum. do mundo, né? Então, Sim. assim, que né, nós nunca vamos ter uma alegria plena, porque a nossa alegria plena vai ser no céu com Deus. É, Uhum. nós estamos, de fato, à mercê de passar por dificuldades e sofrimentos por conta do pecado no mundo. Mas que existe, de fato, um Deus que, independente das circunstâncias, ele consegue nos justificar, nos regenerar, nos transformar. Enfim, acredito que Uhum. seria mais ou menos por aí, né? Não sei se Não, estou sim, certa. não, excelente, está ótimo. Todas as participações aqui estão sendo muito boas. Eu queria trazer o conceito, né, de notético e ele, ele é muito presente, esse aconselhamento notético, em grupos cristãos, evangélicos, mais conservadores. Assim, vocês entendem, né? Quando eu falo assim, mais conservadores, tipo batista regular, batista bíblico, batista fundamentalista, esses grupos mais fechados e mais conservadores. Então, a forma como você colocou está perfeita, do aconselhamento notético. Mas ele vai ter um desdobramento, que vão surgir outros pensadores, que vai dar uma suavizada nele. Porque ele trabalha muito a questão comportamental, do comportamento, da mudança do comportamento. E essa nova geração que surge ainda, né, dentro dessa perspectiva bíblica, da revelação, ela dá uma suavizada no aconselhamento notético, ela puxa para o coração.
é você perceber o coração da pessoa e não somente o comportamento dela. Eu tive daqui a pouco eu te passo, Vanessa, a palavra. Eu tive uma experiência, até enfatizo isso. Eu acompanhei uma moça, jovem senhora, casada, com muitas dificuldades pessoais, familiares, no casamento, assim, muito caso mais mesmo de acompanhamento profissional, psicológico e psiquiátrico. Mas eu consegui, assim, pela graça de Deus, levá-la por um bom tempo, com acolhimento, falando ao coração dela. E eu a amava, de fato, assim, profundamente. E ela mudou de Anápolis e foi para uma outra cidade, chegou lá, elas foram frequentar uma igreja. Na primeira crise dela, ela procurou o pastor, e o pastor usou aconselhamento notético. Deu uma, vamos dizer assim, uma confrontada nela. Né? Como é que pode um crente estar pensando essas coisas que você pensa, e como é que um crente pode fazer o que você está fazendo, né? E, infelizmente, o resultado foi que ela deu cabo da própria vida. E eu fiquei assim, muito, muito triste com isso, porque o aconselhamento notético, ele tem sentido, ele tem fundamento, né? Mas a visão dele é bastante pessimista do ser humano, né? A minha visão é bem agostiniana e calvinista, também tem essa visão pessimista da natureza humana enquanto natureza pecaminosa, caída, mas nem tudo é questão de confrontação, né? Eu, eu acho que o acolhimento, falar ao coração, né, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, né? Mas deixa eu ouvir a Vanessa também. Vanessa? Paz, pastor, boa noite. Boa noite. O que acontece, pastor? Eu até queria ouvir a opinião do senhor, porque realmente é Uhum, algo que a gente aprende, sabe? Eu tinha uhum, meus 16 anos quando eu passei por essa experiência. O rapaz não era evangélico e era isso que eu queria comentar. Nem tudo também é confrontar, às vezes é acolher. Porque esse sim. jovem rapaz, ele tinha um irmão que era médico, o outro era advogado, e ele era o caçula, o filho da velhice. E os pais estavam querendo algo da parte dele. E ele não queria saber de estudo. Ele não queria Uhum, estudar. Então ele se sentia pressionado e foi onde ele desabafou com a gente na escola, na hora do recreio. E eu lembro que eu cresci já no berço evangélico, então eu falava com ele, rapaz, isso não é de Deus. Agora, nós evangelizamos ele na hora do recreio, chamei uma outra colega, evangelizamos, mas passamos por isso. Mas o que eu queria comentar era isso, nem sempre é confrontar, sim. mas muitas das vezes era falta, eu acho que de carinho e de apoio dos pais, da família. É, ótimo, obrigado, Vanessa. É interessante isso, né? Ao longo desses anos, a gente vai aprendendo também a importância de ouvir o Espírito Santo. Eu tenho um amigo que diz assim que sinceridade sem sensibilidade mata. Um super sincero, super verdadeiro, né? Sem sensibilidade é extremamente destrutivo, né? Então, você pode e deve, né? Nós somos filhos da verdade, nós podemos e devemos falar a verdade, mas a verdade ela tem que ser falada em amor, né? Nesse caso específico aqui que nós estamos dando, a Rafaela pode até nos ajudar, mas a pessoa que tem ideação suicida recorrente, a probabilidade dela praticar o ato é muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando se trata dessa questão da ideação suicida. Em alguns casos, não vou dizer no caso da ideação suicida, mas no caso da confrontação, é que estou falando, depende muito da iluminação,
da direção do Espírito Santo, né? Outro dia eu ouvi um irmão que hoje ele deve estar com 40 e poucos anos, mas ele era garoto, adolescente, e eles estavam vivendo uma vida muito dissoluta. Eram da igreja e estavam vivendo uma vida bem sem compromisso com Deus, né, sem responsabilidade cristã. E era um grupinho. Aí o assunto chegou até mim e um deles veio conversar comigo, né, veio tentar se justificar. E eu, assim, sem nenhuma pretensão, né, mas eu acho que guiado pelo Espírito Santo, eu falei assim para ele: não, meu filho, não preocupa não. O dia que você se converter de verdade, a sua vida vai mudar. Ele disse que foi embora para casa, disse que aquele trem martelava na cabeça dele, disse que ele passou o dia com aquilo na cabeça, ele deitava, ouvia: o dia que você se converter, levantava, o dia que você se converter. E aquilo foi fundamental para ele. Ele falou: nossa, realmente eu não sou um crente, né? Eu preciso tomar uma atitude, viver uma vida cristã condizente, né? Então, em alguns momentos, a confrontação é importante, já vivenciei isso, né? Mas sempre tive a graça de Deus de sempre falar a verdade e me sinto responsável em falar a verdade sem agressividade, né? A verdade, ela cura, a verdade transforma, mas ela tem que ser falada em amor, né? Ela tem que ser falada com sensibilidade. Sinceridade sem sensibilidade mata. Então, esse aconselhamento notético, ele foi muito prevalente, né, nos anos 80, por causa dessa escola do Jay Adams, né, que é a ideia da confrontação. A pessoa tem que ser confrontada para ela poder cair em si e voltar à razão e tomar uma posição em relação à sua vida cristã. Então, essa ideia do aconselhamento notático, né, ele surge, né, deficiências do modelo, né, do aconselhamento notético. Nós já falamos algumas aqui. A proposta do aconselhamento notético traz em seu bojo uma ênfase no comportamento, né, esquecendo-se dos afetos mais profundos do coração. Eu vivi há alguns anos uma experiência também muito marcante, eu vou compartilhando com vocês para ir ilustrando, né, um pouco do que a gente está falando. Eu acompanhei uma família, fiz o casamento deles, muito novos, e eles tiveram 3 filhos e separaram quando o mais novo tinha 2 anos de idade. E a separação foi extremamente conflituosa e continuou conflituosa por muito tempo. O pai saiu de casa, a separação não foi por causa dele, foi por causa dela, por causa de traições e traições recorrentes. Ele até tentou, mas chegou no momento que ele viu que não dava para continuar daquele jeito. Aí separaram, ficaram 3 crianças e o mais novinho com 2 anos de idade. E o pai sai de casa e nesse percurso aí de 15 anos, a mãe tem 3 ou 4 maridos, homens, e o mais novinho de 2 anos, quando ele chega aos 15 anos, 14, 15 anos, ele diz que não quer ser chamado mais pelo pronome de ele, porque é ela. Então, ele não quer mais que o chamem pelo nome masculino, mas pelo feminino daquele nome. O pai fica extremamente revoltado e quer buscar um comportamento no filho, um comportamento de homem, um comportamento de macho. E a mãe, extremamente acolhedora: não, meu filho, eu te amo do jeito que você for, do jeito que você escolher. Aí virou aquele conflito.
Um dia na escola ele entra no banheiro feminino, a direção da escola vem conversar com ele, e ele fala, não, o artigo tal me dá o direito de entrar aqui porque eu sou uma menina. E a mãe manda uma carta para a escola, repreendendo a direção da escola e reforçando o comportamento do menino, né? Aí o pai, muito firme na igreja, muito crente, e bravo, levando o menino para jogar basquete, depois ele no karatê, para ele assumir um comportamento de homem, um comportamento de macho. Eu falei assim, olha, nessa batalha aí você vai perder todas, porque você está sinalizando que você não ama seu filho. Seu amor é condicionado ao comportamento dele. Se ele agir como um macho, ele tem a sua aprovação e o seu amor. Você está perdendo o coração do seu filho. E a sua mulher tem o coração dele completamente nas mãos, porque ela fala ao coração dele. Então, o aconselhamento notético, ele tem essa deficiência de não levar em conta esses afetos mais profundos do coração. Eu fui professor há muitos anos, né? A Débora falou aqui, e numa ocasião eu fui chefe do departamento. Todos os anos eu participava da avaliação dos professores. Eu era mais novo, né, mas naquela altura uma coisa me chamou muita atenção. Os professores mais bem avaliados não eram os que tinham a melhor formação, um currículo invejável. Mas os professores mais bem avaliados eram aqueles que amavam o que faziam e amavam os alunos. Tratavam os alunos, não vou dizer como iguais, né? Mas tinha afeição, tinha afeto. Os outros que tinham um currículo invejável, mas que tinha somente a técnica, eles não eram tão bem avaliados quanto aqueles que demonstravam afetos e afeição. Aí eu aprendi a importância que tem no processo de aconselhamento, no processo pastoral, na transformação do outro, afetos e afeição. Se você ganhar o coração da pessoa, você ganhou ela inteira. Se você conseguir falar o coração dela, você vai conseguir que ela mude até de comportamento, né? Então, graças a Deus, né, alguém disse no chat, se é verdade, uma segunda geração surge para aperfeiçoar o aconselhamento notético de Adams, é o Paulson, Welch, Tripp e Bettler. O mais conhecido para nós aqui são os Tripp, o Ted Tripp e Paul Tripp, são dois irmãos extraordinários. Eu aconselho vocês a lerem, né? Essa segunda geração de autores começou a enfatizar mais o coração do que o comportamento. Um livro muito conhecido do Ted Tripp é Pastoreando o Coração da Criança. Não sei se vocês conhecem, mas é muito, muito lido, muito famoso, né? Então eles já começam a dar essa ênfase na questão do afeto, né, da afeição, do coração, né? A Flávia disse que já leu o livro e realmente concorda que é muito bom. Paul Tripp, eu li recentemente com alguns pastores o, o livro dele, Vocação Perigosa, vocação pastoral como sendo uma vocação extremamente perigosa. Também fala muito dessas questões do coração, né? Então, coração, a fonte de toda a motivação humana e também o lugar onde acontece toda a idolatria, né? De onde emerge toda a idolatria, né?
Não adianta enfatizar a obediência à custa da exclusão da motivação interior, né? Então, de Adams com o aconselhamento notético, a confrontação, a visão pessimista da natureza humana, que é caída realmente, a gente não tem dúvida disso, mas essa nova vertente, essa nova geração traz aí a importância que tem você ser sincero, mas também sensível, né? Ter sensibilidade para saber acolher o outro, saber ouvir o outro, né? Então nós vamos aqui a alguns aspectos práticos do aconselhamento cristão. Vocês têm a liberdade de perguntar, né? Traços fundamental de um bom conselheiro, uma boa conselheira cristã, né? Primeiro, questão do chamado, chamado divino, né? A gente sempre crê nessa perspectiva, né? É o chamado divino, caráter, química e competência, né? O, o chamado divino é aquela convicção íntima, interna, de que o Senhor te dá oportunidades para fazer isso, né? Eu sempre digo aqui para os meninos da igreja, os pastores novos, que aquilo que Deus fala no nosso coração, Ele costuma contar para os outros. Os nossos 12 ministérios são revelados através da percepção da igreja. Por isso que a igreja é importante, a vivência comunitária ela é importante. Então, naquilo que eu sou mais procurado pelos irmãos, é uma evidência clara de que ali está um dom, ali está uma habilidade divina, um chamado divino, né? Tem até um fato engraçado, eu tenho um pastor, nós somos muito amigos, e ele conta isso publicamente, diz que um dia eu estava em casa, aí o telefone tocou, aí ele atendeu o telefone e a pessoa disse, pastor, estamos com uma pessoa endemoniada aqui, o senhor podia vir para poder orar por ela? Eu falei, não, espera aí que isso aqui é com minha esposa. Assim, o chamado para isso, quem tem mais experiência, né, sente esse chamado divino para isso, é minha esposa. Então, a igreja vai contando para a gente. Se as pessoas te procuram para conversar, para se aconselhar, é uma evidência, né, de que Deus está nesse negócio, Deus está te capacitando. Caráter. Né? O caráter é de fundamental importância no aconselhamento. Né? Confiança, confiabilidade, integridade, honestidade. É tão interessante que em 1 Timóteo, capítulo 3, nas características ali que Paulo Maliese, né? Já fez também essa área com meu esposo. A gente sabe, né? A igreja sabe. Então, os irmãos vão naquilo que somos mais buscados, tenha certeza de que aí está a revelação de um chamado de Deus. Se você é muito chamado para ensinar, você é muito chamado para orar, se você é chamado para conversar, para aconselhar, então são aspectos, né,
essa evidência de uma ação divina nesse processo. Mas voltando aqui ao caráter, né? As pessoas que vêm buscar o aconselhamento, elas abrem o coração. E se o conselheiro, né, ele não tiver integridade, não souber guardar situações que foram compartilhadas, ele vai fazer um estrago enorme e vai perder esse ministério muito rapidamente, né? Química, tem que dar liga, né? Tem que haver essa confiança mútua, né? Tem que haver essa empatia, né? A, a pessoa que busca o conselheiro ela tem que sentir confiança para poder abrir o coração. O conselheiro também tem que saber acolher a pessoa, né? Então, tem algumas pessoas que a química é imediata, né? Assim, a conexão, podemos usar esse termo também, a conexão ela é imediata, mas tem umas que é extremamente difícil. Semana passada mesmo eu aconselhei ele me procurou para aconselhar, mas foi muito difícil, porque as perguntas que eu lhe fazia, ele respondia com evasivas. E talvez por ser um primeiro encontro, mas eu não consegui quebrar aquela redoma que ele pôs. Ele falava, a hora que eu puxava para saber o que era de fato, ele escorregava e entrava para outro assunto. Então, eu não senti essa conexão. Não teve conexão. Ele falou o que quis, da forma que quis e saiu da mesma maneira que entrou. Então não deu liga, né? Mas espero que no outro encontro essa química, essa confiança, ela se estabeleça. Foi muito difícil, foi assim, o aconselhamento ele é desgastante, né? Em alguns casos ele flui e há uma troca, né? Você sente que o propósito se cumpriu, né? O sentido da conversa teve início, meio e fim, alcançou-se um alvo e objetivo, mas tem outros que a coisa roda, roda, roda e você tenta e não chega a lugar nenhum, e é cansativo. Então tem que ter química e competência. O que é competência? Né? Treinamento, habilidade, graça, estudo, desenvolvimento. Eu aprendi a importância da competência e do caráter, né? Suponhamos que você tenha em mãos R$ 100.000 para aplicar. E você conhece uma pessoa que ela é extremamente competente. Você sabe que se você colocar o seu dinheiro na mão dele, vai fazer o seu dinheiro render. Mas se ele não tiver caráter, você sabe que ele vai te roubar. Então não adianta ter competência e não ter caráter. Aí você põe seu dinheiro nas mãos de uma pessoa que tem caráter, que é muito reto, muito honesto, muito íntegro, mas não tem competência. Você sabe que ele não vai te roubar, mas vai aplicar mal o seu dinheiro. Então, todo jeito você vai perder. Então, ter essas duas habilidades é uma dádiva, né? Caráter reto e competência. Então,
Isso é muito importante para um bom conselheiro cristão. Chamado, caráter, química e competência. Habilidades necessárias, né? Empatia. Tem gente que não adianta, ele não é empático. Ele não tem simpatia, ele não tem empatia, ele não consegue se conectar. Então, a empatia é essa habilidade ou essa capacidade de se conectar com o outro. É óbvio que tem treinamento, né? A gente pode desenvolver essa habilidade, né? Mas tem gente que não tem empatia. Não adianta, ela é fria como uma pedra de gelo, né? Não tem calor humano, é crente, graças a Deus, né? Pode até viver uma boa vida cristã, mas não tem empatia, não consegue atrair pessoas, não, não consegue conectar-se, né, com a pessoa, não consegue sentir a dor do outro, né? Eu tenho uma dificuldade enorme, né, com aquelas pessoas que saem pregando sem amor. Ela quer converter o outro, ela quer catequizar o outro, mas ela não ama, ela não quer, está fazendo aquilo por uma obrigação, para provar que ela está certa, mas não é por amor, né? Então não tem empatia. Vocês entendem, né? Então, habilidades necessárias, empatia, essa habilidade para poder conversar, saber conversar, né? Escutar ativamente, né? Quem não sabe escutar não vai conseguir aconselhar. Tem gente que fala mais do que escuta, né? E para ser um bom conselheiro tem que ter esse domínio próprio, tem que ter essa graça de saber escutar. E escutar ativamente, né? No, o inglês usa duas palavras, né, para você pode escutar e não ouvir. Então, escutar ativamente é o exercício físico, né, de permitir que o som, a fala do outro entre pelo seu ouvido e não saia pelo outro, né? Você ouve e escuta, você escuta e ouve. Isso é escutar ativamente. Eu acho interessante esse aspecto, porque às vezes eu estou conversando com a pessoa, ela está falando, e eu estou aqui ouvindo. Aí de repente a para e fala assim, mas o que mesmo que eu estava falando? Se você não escuta ativamente, nenhum dos dois vai saber. O que mesmo que eu estava falando? Ixi, rapaz, também perdi, não sei o que você estava falando. Não estava escutando ativamente. Estava fisicamente, estava escutando, mas não estava ouvindo, né? Escutar ativamente, fazer boas perguntas, né? Aqui, Provérbios 18:13 diz assim: o que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua, né? Tiago também vai falar sobre isso, né? Tiago fala que sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu gosto daquela fala, né, que diz assim que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Certamente ele
queria que nós ouvíssemos mais, né, do que falássemos, né? Eu costumo, no momento de aconselhamento, anotar algumas coisas importantes que a pessoa fala, algumas palavras-chave, para que depois eu possa lembrar e ajudá-lo melhor. Aí, tá vendo? Excelente técnica. Na psicologia, existe uma técnica chamada rapport, que significa criar uma relação do terapeuta com a paciente, a fim de que se comunique com menos resistência. Isso. Então, são habilidades que podem ser aprendidas, né? No caso da empatia, no caso de escutar ativamente. E, por fim, fazer boas perguntas, né? Ou seja, você está ouvindo, está formando um quadro na sua mente da situação, tem um embasamento bíblico, tem uma fundamentação bíblica, tem o Espírito Santo, né? Tem o Espírito Santo que está ali, te dando também, te norteando. Aí vem as perguntas, né? As boas perguntas, elas abrem as portas do coração do outro e abrem as portas para uma boa conversa. Jesus era extraordinário em fazer boas perguntas, né? Eu lembro daquele homem que estava paralítico há 38 anos lá no tanque de Betesda, e Jesus sabia, o texto diz, fala claramente, Jesus sabia que ele estava assim havia 38 anos, e Jesus chega e pergunta para ele, você quer ser curado? Parece redundante, né, contraditório, você sabendo que a pessoa está doente há 38 anos, paralítico, e você vai perguntar se ela quer ser curada? Vocês se lembram qual foi a resposta dele, do paralítico? Né? Talvez não. Mas é interessantíssimo a resposta. Ele diz assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, né? Ele não responde de imediato que quer ser curado. Deixa eu achar o texto aqui. Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você é o conselheiro, você fez a pergunta, né? Queres ser curado? E ele te deu essa resposta, né? Ele te deu essa resposta. O que a resposta dele revela? Isso, né? Ele se vitimiza. Com essa pergunta você passa a entender o coração dele, perfeito. Mas é interessante a resposta dele, né? Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Não tenho ninguém. Isso é muito significativo, né? Ou seja, eu tinha um problema não apenas físico, mas eu tinha um problema emocional, de abandono. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Pô, os caras tá ali, não tem ninguém por ele. Segunda coisa, a sensação de ser sempre superado. Sempre tem um que desce antes de mim, né? Passa adiante de mim. Então veja que boas perguntas, né? Ele se vitimiza, alguém pôs aqui que as perguntas abrem o coração, né? E de fato, as perguntas abrem o coração. Se você for um bom ouvinte e se souber fazer boas perguntas, né? Vai perceber o que está acontecendo. A Irã Santos responde, com essa pergunta você passa a entender o coração dele, né?
preguei há poucos dias sobre ele e sua dor não é sua identidade, né? Legal, joia. Mas eu achei muito interessante quando eu leio esse texto, o fato de Jesus perguntar, mesmo sabendo que ele estava enfermo há tanto tempo, e a resposta dele abre o coração. Além da enfermidade física, ele tem outras coisas muito sérias na vida dele, né? Não tenho ninguém. Imagina você ser enfermo, doente, paralítico, e não ter ninguém. Não tenho ninguém. Desce outro antes de mim, né? Essa ideia de ser superado. Mas, enfim, as perguntas, boas perguntas, elas são fundamentais num processo de aconselhamento. Habilidade de conduzir uma conversa. Eu vou passar para vocês depois os slides, né? E vocês poderão anotar. Primeiro, escute, né? É terrível, terrível, terrível. Não sei se vocês já tiveram experiência. Você vai conversar com a pessoa, antes de você terminar a frase, ela já te dá a receita. Antes de você concluir o seu pensamento, ela já entra com um assunto. Hoje eu te taco um versículo bíblico na orelha. Uma insensibilidade total, né? Total insensibilidade. Então, escute, não seja multitarefa, né? Aquele momento ali, para quem está conversando com você, pode ser o momento mais importante da vida dele. Ele pode estar falando das coisas mais íntimas e dolorosas da vida dele. De repente ele percebe que você está olhando o celular. Ou o celular fez barulho, né, de uma mensagem que chegou, ou você para olhar a mensagem disfarçadamente, ou a pessoa está falando com você e você desvia os olhos, a cabeça está a mil com outras coisas que você está precisando fazer e está preocupado com o filho, com a mulher, com o marido, com o vizinho, com a conta que tem que pagar, seja, escute, né? Aprenda a ouvir. Não seja multitarefa. Não se ache o único dono da verdade. Também é isso mesmo, tem pessoas que só querem desabafar, ou seja, ser ouvido, né, ter atenção. Eu já descobri algumas coisas interessantes, né, nesse processo, que é extremamente terapêutico, né, curador, a pessoa poder falar, poder desabafar, né, e uma vez eu até brinco, eu tive uma experiência que para mim foi assim, muito marcante. Eu estava com o senhor aqui da igreja, ele já devia ter uns 65 anos naquela época, eu tinha uns 40, nós tínhamos aí uns 20 anos de diferença. Aí nós estamos ali juntos, no momento, inclusive a gente estava até pescando, ele gostava de pescar, me levou para pescar. E nós estamos pescando juntos, ele começou a desabafar, a falar mal da mulher dele. E minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro. E eu nem imaginava, né? Porque eu pensava, poxa, um senhor nessa idade, casado há tantos anos, não tem problema. E ele
chegando a Ripa, né, e falando e tal. Lá na altura da conversa, acho que ele desconfiou que falou muito, ele parou, olhou para mim e falou assim: se o senhor falar para ela, eu nego tudo, viu? Eu achei muito engraçado essa situação, né? Ouça, eu não seja o único dono da verdade. Faça perguntas abertas, né? Você sabe que são perguntas abertas? Perguntas fechadas é aquelas de sim, não, né? Então não é para fazer perguntas fechadas, mas perguntas abertas, né? Que dê à pessoa a oportunidade dela falar, né? Abrir o coração. Siga o ritmo, né? O ritmo ali da conversa. Deixa coisa, né? A conversa tem um ritmo próprio. Deixa o ritmo, né? Seguir, acontecer. Não iguala a sua experiência com a deles. E não, isso aí que você está falando eu já sei, já vivi isso aí, sabe? E sabe o que aconteceu comigo? Foi assim, assim, assado. Experiência, guarda essa, experiência é igual dentadura. Cada um tem a sua. Então, não adianta você querer colocar a sua dentadura na boca do outro. Não adianta você querer que a sua experiência seja como a do outro. Então, não iguala a sua experiência com a experiência do outro. Não queira que a sua experiência se transforme numa regra ou numa doutrina. Isso é um risco muito grande que a gente corre. Até a hermenêutica ensina isso para a gente, né? Então, narrativa não é regra. Então, a sua experiência não é uma regra. Aconteceu com você não significa que vai acontecer com o outro. Trate de não ser repetitivo. Evite distrações. Foque-se no que interessa, né? Foco. Seja breve. Isso, Eran está contribuindo aqui conosco, é fato. Perguntas abertas incentivam a pessoa a refletir e ajuda ela também a abrir o coração. A Lucimar aqui compartilhando, tem uma amiga que tem depressão e às vezes ela me liga e fica normalmente 1 hora desabafando, né? Então, nós vamos aprender também outras coisas aqui no aconselhamento, que é a intencionalidade, tá certo? No aconselhamento, na mentoria, na facilitação, né, seja o nome que queiramos dar, tem muitos hoje, mas diferentemente da terapia, que a pessoa leva anos fazendo terapia, no aconselhamento você tem que ter uma intencionalidade, tem que estabelecer objetivos, metas, né, para que a pessoa saia daquela situação. Então, escute, não seja multitarefa, não se ache o único dono da verdade, faça perguntas abertas, siga o ritmo da conversa, não iguala a sua experiência com a deles. Eu vou repetir isso aqui, porque crente tem mania de fazer isso aqui, contar a sua experiência, contar o seu testemunho e se esquecer que experiência não é regra, tá certo? Experiência é como dentadura, cada um tem que ter a sua. Não ser repetitivo, evitar distrações e seja breve, né? Ou seja, tem que ter um início, um meio e um fim.
para a coisa não ficar também chata para todo mundo. Aqui um pequeno teste, né? Para capacidade, teste sua capacidade de escutar. É a proposta aqui, algumas. Você vai fazer esse teste aqui, literalmente você vai fazer esse teste. Fecha um círculo nas premissas que te identificam, tá? Identifique aí a sua habilidade de escutar, fazendo um círculo no que te identifica, no que você se identifica, tá bom? Me entenderam? Então, número 1, faça um grande esforço para entrar na experiência de vida das pessoas. Você vai, se esse é o seu caso, circula. Eu faço um grande esforço, não é fácil para mim entrar na experiência de vida das pessoas. Não presumo saber o que é que a pessoa está tentando me comunicar. Não presumo, né? Eu deixo a coisa acontecer. Vocês podem ir fazendo isso, tá bom? À medida que vão lendo aqui, a gente vai falando, vocês circulam, tá? Aí no final a gente vê a nota de cada um. Não presumo saber o que é que a pessoa está tentando me comunicar. Meus amigos íntimos diriam que eu escuto mais do que falo. 4. Quando as pessoas estão bravas comigo, sou capaz de escutar suas posições sem irritar-me. Se for seu caso, marque, né? As pessoas se abrem livremente comigo porque sabem que sei escutar. Tá bom? Vai marcando. Isso. Depois a gente vai somar aí os pontos. Posso passar para outra página? Isso. Você pode marcar aqui, como estão fazendo, ou anota aí num papelzinho. Número 1, meu caso. Número 2, meu caso. Número 3 não é o meu caso. Número 5 não é o meu caso, porque depois a gente vai somar, tá? Ok? 6. Não somente escuto o que as pessoas dizem, como também capto seus sinais não verbais, linguagem corporal, tom de voz e comportamento. 7. Quando as pessoas falam comigo, lhes dou atenção completa. 8. Sou capaz de entender e validar os sentimentos dos outros com empatia. 9. Sou consciente dos meus mecanismos de defesas primários quando estou sob estresse, como culpar, resolver problemas prematuramente ou me distrair. 10. Peço esclarecimento quando não tenho certeza de alguma coisa que a pessoa está dizendo. 11. Nunca presumo as coisas. 12. Não interrompo. Espero que o outro faça pausas para poder dizer algo. Deu certo aí? Vocês marcaram? Passou agora, né? Isso. Isso. Então, quantas que você marcou? Se você marcou 12 ou mais, é um ouvinte excepcional. Se você marcou de 8 a 11, é muito bom.
De 5 a 7 é bom. 4 ou menos é pobre, né? Então, essa é a ideia. Então, a ideia é essa, né? Se você marcou 12 ou mais, até 12, né? Eu pus até 12, né? Se você marcou os 12, você é um ouvinte excepcional. Se foi de 8 a 11, é muito bom. De 5 a 7 é um bom ouvinte, uma boa ouvinte. Só 4 ou menos, aí tem que fazer um curso de habilidade de ouvir, né? Tem que melhorar a capacidade de ouvir. Eu brinco que é um curso de escutatória. Quem falou? Amanda. Pastor, aqui em casa está uma zoada aqui com as crianças, mas eu sou professora de língua portuguesa, né? E aí eu dou curso de oratória. Aí eu brinco que a gente precisa fazer curso de escutatória. Precisamos aprender a ouvir. É verdade, Amanda. Teve alguém aí com 4 ou menos, que marcou 4 ou menos, sinaliza? Não. Então somos bons ouvintes. De 5 a 7. Temos alguém de 5 a 7? Maria Angélica dos Santos, Amanda Andrade. De 5 a 7, Amanda? Sim, a professora. Aham. De 5 a 7 é bom ouvinte, né? De 8 a bastante gente, de 5 a 7 é bom. De 8 a 11, muito bom. Os 12, aí sim, é um ouvinte excepcional, né? Peça, né? Aqui a gente pode fazer esse exercício. Peça que seu cônjuge ou um bom amigo te avalie. Pergunte para o seu cônjuge se você é uma boa ouvinte. Como tudo na vida, né? Nossas respostas podem ser negá-las, dar desculpas, culpar alguém ou algo, admiti-las, mas suavizá-las em autocomiseração, admiti-las e correr mentalmente para a cruz, né? E assim, em Jesus, permitir que Ele faça essa ação de transformação na minha vida. Nesse teste de capacidade, a ideia aqui é deixar claro para vocês que um bom conselheiro ele precisa ter a graça de Deus de ser um bom ouvinte. É um grande desafio, né? Paciência, tolerância, empatia, então são fundamentais, né? Se quisermos ser bons conselheiros, nós precisamos ter essas habilidades. E a principal delas, ou a que inicia todo esse processo, é a habilidade de escutar, né? Saber escutar é de fundamental importância. Tem gente que não apareceu aqui, mas está todo mundo aqui, né? Pastor, Oi. hoje em dia a gente tem falado muito, né, sobre essa palavra empatia, né? Isso. Né? E as pessoas falam muito sobre empatia, sobre a importância de ter empatia e tal. E a gente, né, como cristãos, assim, a gente sempre tem procurado isso também, né? Demonstrar o amor do Senhor e tudo. E aí, um dia desses, eu ouvi uma fala de uma pessoa e eu nunca tinha pensado por este lado, né? Ela disse assim, alguém sempre pedia, comentava de um problema e os irmãos da igreja sempre diziam para essa irmã,
vamos orar, fulano, né? Vamos orar por essa situação. Mas ninguém nunca parava de fato para poder ouvir o problema daquela irmã e tal, e poder ajudá-la. Usava, né, o termo vamos orar para poder dizer, né, que estava solidário ou que se preocupava, mas nunca que tinha realmente uma escuta ativa, nunca que realmente se preocupava em ouvir, em acolher aquela pessoa. E eu falei assim, faz sentido. Claro que a oração é poderosa, a gente orar pela pessoa e tudo, mas será que a gente também não está negligenciando essa escuta? Será que muitas vezes o orar não é uma desculpa para a gente poder ir embora? Eu não tolero fulano, eu quero ouvir. Eu achei bem interessante essa fala. Sim, o aconselhamento, né, você vai participar da vida do outro. E é aquilo que eu falei para vocês, eu ficaria muito constrangido, né, e eu até falo, eu não faço visitas por força do ofício. Eu não vou no hospital visitar alguém que está doente por obrigação do ofício, né? Se eu não sentir no coração a empatia, né, a dor do outro, eu não evangelizo para catequizar ninguém. Né? Um dia, eu não sei como que um rapaz descobriu o meu e-mail, mas ele mandou para mim um texto de 17 páginas. E ele é extremamente católico e com um conhecimento doutrinário, teológico enorme. E nessas 17 páginas eram argumentos históricos, teológicos, da teologia católica, tererê, tarará. Aí no final, eu li tudo, né, respondi para ele, olha, eu moro em tal lugar, na rua tal, número tal. Se você quiser vir aqui em casa no sábado, nós podemos conversar. E ele apareceu lá em casa no sábado. Aí nós começamos a conversar e eu percebi que ele queria uma boa discussão teológica, né? Aí eu falei para ele, Leandro, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, eu não tenho interesse nenhum de mudar você de uma religião para outra, ou de provar que você está errado e que eu estou certo. Se essa é a sua intenção, nós vamos parar por aqui. Mas se você quiser ser um discípulo de Jesus, se você quiser seguir Jesus, aí nós vamos continuar a nossa conversa. Porque não é uma questão de certo e errado, né? É uma questão de vida, de coração, de sofrimento, e de dor, né? De você perceber a dor do outro. Por isso que o escutar, o ouvir, é um exercício de piedade, né? Ser empático, né? Sentir a dor do outro. E Jesus também é extraordinário nisso, né? O leproso grita para ele de longe, Senhor, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. Aí o texto diz que Jesus toca nele e diz, primeiro Jesus toca, né? E diz, quero, fique limpo. Ou seja, ninguém tocava num leproso, né? Ninguém se aproximava do leproso. Então Jesus podia dizer, tá bom meu filho, tá curado. Mas não, Jesus toca, né? Ou seja, a aproximação, a empatia, o saber ouvir, o ouvir com afeição, com o coração, ser sincero, mas com sensibilidade, falar a verdade, mas com amor, pode transformar a vida da pessoa e pode fazer uma grande diferença. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Pastor, Sim? desculpa, eu sei que Rafaela. você já vai finalizar, Não, mas tranquilo, Rafaela.
eu acho importante falar, né? Uma coisa que o senhor falou aí e frisar. Às vezes a gente quer aconselhar as pessoas impondo os nossos padrões e a nossa ideia de vida, assim, que não necessariamente tem a ver com a palavra, sabe? Mas com o nosso jeito. Sim, A sim. gente quer impor na pessoa que a pessoa seja, ela tá aconselhar a pessoa que ela seja como se fossem cópias nossas, Sim. né? E muitas vezes também a dificuldade de ouvir com paciência e atenção tem a ver também com os nossos julgamentos, principalmente se a gente já conhece a pessoa, assim, a gente tem pré-julgamentos, né? E às vezes a gente toma atitudes e conduz a conversa de um jeito nada empático, Preconceituoso. Sim. preconceituoso por conta do nosso Uhum. pré-julgamento com relação àquela pessoa. Eu vejo isso muito, assim, na igreja, assim, com líderes e pessoas que às vezes vão aconselhar, né? E a importância também da gente é buscar é, conhecer aquilo que a pessoa está trazendo para a gente, né? O senhor deu esse exemplo do Sim. jovem, eu me lembrei do meu esposo. Meu esposo aqui, nós somos um casal de psicólogos, ele também é psicólogo. Uhum. E pastor, né? E tinha um Uhum. jovem na igreja que ele estava um jovem muito, muito inteligente, que estudava muito teologia e enfim, muito, muito estudioso, e ele começou a estudar muito a questão do catolicismo. E isso causou alguns conflitos nele, doutrinários, né, com relação Uhum. à igreja, de como as coisas funcionavam nas igrejas protestantes e na católica, enfim. Resumindo, ele buscou conhecer toda a doutrina católica, as coisas todo aquele questionamento que ele tinha, para poder, com conhecimento, ali aconselhar aquele jovem, mostrar, ó, a Bíblia diz isso, o catolicismo diz isso e tal, porque às vezes a gente faz o que? A gente pega o nosso pouco conhecimento e a nossa fala Uhum. acaba sendo preconceituosa e não sendo, às vezes, aceita pelo outro por achar assim, não me entende, não tá me Uhum. entendendo. Então acho que é importante, assim, sabe? É algo que a gente precisa lembrar quando vai conversar com as pessoas que a gente não pode imprimir na pessoa a nossa ideia de vida e quem nós somos. A gente tem que, às vezes, por exemplo, o senhor é um esposo com Uhum. determinadas características, a sua casa funciona de determinada forma, mas a casa do irmão da sua igreja, de repente, não é assim, e a sua forma de Sim. agir talvez não tenha nada a ver com o que é para o que é de Deus para ele, sabe? Não Uhum. estou falando de Bíblia, dos princípios cristãos, Claro. né? Do Uhum. homem ser cabeça, os princípios cristãos, eles são indiscutíveis. A Bíblia, né? O que Deus diz. Mas às vezes a gente não está falando, a gente usa o que a gente acha e como a gente é para dizer que Deus é assim também, tá entendendo? Uhum. Entendi, claro. E eu Muito acho que joia. isso é um perigo muito grande. Muito, muito, muito. É, é, é grande o perigo quando você quer impor a sua experiência, né, sobre o outro, igual eu falei, e repito, né, para mim foi muito importante ouvir essa frase: experiência é igual a dentadura, cada um tem que ter a sua, né, não significa que a sua vai servir no outro, né. Ontem a Cláudia, né, está dizendo aqui, uma irmã que está passando por uma situação difícil, empatia, né. Estou vendo a mãozinha levantada aqui. Tá, Redmi 14C, eu não sei quem que é. Mas vamos deixar. Vamos orar para encerrar? Estou muito feliz desse tempo aqui juntos.